Bom, para quem já está aqui presente, qual é o intuito desse papo, né? Eu convidei algumas pessoas de diferentes áreas artísticas, o Damasceno representando aí o teatro, essa área assim. Convidei o Júlio Queiroga para representar música, a Dani Greco para representar a dança, o Manuel para as artes visuais e a Andrea para Manuel Ribeiro, né? E a Andrea para as artes, para representar a escultura e essa coisa docente também, né? Coraçãozinho para você também, Dani. Vai ser um prazer enorme. E aí, a gente estava com uma ideia, né, de partilhar algum dos aspectos de formação, de pensamento, de estratégias de como se formar em arte. Eu venho de uma cidade que é periférica no Rio de Janeiro, chamada Itaguaí, e na minha infância, minha adolescência, era muito raro alguém fazer arte. Então, mesmo gostando de arte, eu ficava me perguntando como era possível se formar, caminhar em artes, como era possível pensar nisso como profissão, como escolha de vida. E aí, cada um desses convidados, eu acho que traça um pouco, caminha um pouco dentro das possibilidades de como é que você se forma em arte, seja de uma forma academicista, seja de uma forma não academicista. E eu espero que ao longo dessas conversas a gente possa criar alguma forma de pensar isso, uma sistematização por fazer, né? E não uma sistematização simplesmente por pensar um texto teórico, alguma coisa assim, como dar uma cena, né? E espero que vocês curtam. Quem tiver dúvidas, comentários, pode pôr aqui que a gente vai tentar responder tudo isso assim. E é isso. Estamos aguardando ele aí e espero que um pouco dessa estrutura fique aí para vocês. Pronto, pode ir lá. Meu mundo é invertido. O humor é sempre uma inversão, né? Para estar assim, né? Quem é a gente para não mexer um pouquinho também, né? E eu estava falando, Dan, seguinte, que a ideia desses encontros aqui, desses papos formativos, é conversar com diversas pessoas, cada uma de uma área, né? Eu venho de uma cidade que é periférica, você também tem essa relação na sua vida, e de como é que a gente pensa a arte, como se forma em arte, como é que se dialoga com a arte, como é que se faz arte. Eu já falei um pouco de você, mas eu acho que é sempre legal quando a gente se apresenta também. Então, primeira pergunta é assim, quem é o Damascena na fila do pão? Bom, meu amigo, primeiramente queria te dar boa noite e te agradecer pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar partilhando essa live com você e ser o primeiro dessas lives todas que você irá fazer, que eu tenho certeza que serão bem bacanas. E você estava falando de Itaguaí, né? Quer dizer, eu moro ao lado de Itaguaí. Eu sempre tive essa relação com, né? Eu moro em Santa Cruz. Eu costumo dizer o seguinte: eu moro mais perto do prefeito de Itaguaí do que do prefeito do Rio, né? Então, Há por isso que controvérsia, mas tudo bem. bom, da prefeitura, né? Isso eu concordo. Da prefeitura. E isso é muito louco, porque, pô, todo mundo quer morar de alguma forma, quando pensa em cultura, pensa, eu quero morar no Rio de Janeiro. Mas existem, eu sempre pergunto, que rio é esse, né? Existe um rio antes do túnel, existe outro rio depois do túnel. E o Alexandre Damasceno é esse que mora nesse rio, que é muito depois do túnel, que é no último bairro da Zona Oeste, do último bairro do município do Rio, que é vizinho de Itaguaí, onde eu acabei fazendo toda praticamente a minha formação. Então eu sou esse cara que mora em Santa Cruz, Zona Oeste, Cesarão ainda moro no Cesarão, que faço teatro, sou oriundo dessa periferia, que aprendi que conhecer a minha história seria minha identidade, saber exatamente sobre o meu bairro, saber sobre Itaguaí, por exemplo. E sou esse cara que continuo defendendo onde eu estiver. Eu até estava conversando com um amigo esses dias lá do Mato Grosso do Sul, lá, e falei, cara, mesmo que um dia eu me mude de Santa Cruz, que eu me mude dessa região, eu sempre levarei a periferia comigo, porque não adianta, já faz parte do DNA
onde eu estiver. Então eu sou esse cara que tem hoje um grupo de teatro em Santa Cruz, chamado Companhia do Invisível, e tem outro grupo de teatro em Itaguaí, que se chama Companhia Casa Verde, que participa da Rede Baixada em Cena. Sou professor de literatura, embora no momento não esteja trabalhando com isso, né? Eu sou concursado em literatura lá em Itaguaí, mas eu estou lá no teatro trabalhando, que foi justamente nesse teatro, quando ainda se chamava Espaço Cultural Aerto Perlingeiro, que eu fui aluno do George, que eu estudei, me formei, me profissionalizei, enfim, e continuo trabalhando. E sou esse cara que continua, de alguma forma, tentando trazer para a periferia, você está falando dessa coisa da formação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tentando trazer tudo que eu aprendi para este lugar, que é o contrário do que eu aprendi quando comecei a fazer teatro, quando me dizia assim, você quer fazer teatro, você tem que sair de Santa Cruz. Né? Ou como você com certeza deve ter escutado muitas vezes, tem que sair de Itaguaí. Né? Não que as pessoas não tivessem uma certa razão quando a gente for pensar em termos de mercado, em termos de trabalho. Mas a minha grande questão era, se todo mundo saísse, quem vai ficar aqui para contar a história ou para tentar criar uma nova história? Então, esse sou eu que estou aí tentando, né? Não sei se eu consigo, mas a gente tenta. Sim, sim. Então, um abraço aí pro Carlos, deixa um alô, um joinha pro William. Assim, eu acho interessante, Damasceno, porque você é uma pessoa que foi desse fazer. Olha, Elô falando, as pessoas foram muito presentes na minha formação enquanto artista. Que lindo, Elô, a gente também ama muito vocês. Você, né? Adorava você fazendo clubes com a gente. Enfim, você foi uma pessoa que vem desse lugar e chega na academia, né? E faz Martins Pena, depois faz o FRJ, é uma pessoa que faz uma pós-graduação de excelência, né? E eu sempre fico me perguntando, assim, quando você lá jovem, você ouviu essas falas, assim, como é que você pensou, vou daqui para Martins Pena para estudar, se você já estudava teatro antes, como é que isso foi fazendo a sua formação? Porque eu também concordo com você, para onde eu for agora do mundo, a minha visita de Itaguaí, né, o que eu aprendi com o Faustini, o que eu aprendi com você, né, o que eu aprendi também com um amigo meu também que chamava Fábio em Itaguaí, eu vou levar isso. Eu até posso estudar com pessoas, né, tive médico na academia brasileira, mas aí essa formação está aqui, tá na minha pele já, tá na minha extensão de pele. Olá, Carol, também, muito obrigado. E aí, como é que foi isso, você pensar lá, você jovem, que tipo de trilha você ia fazer para chegar onde você chegou, de ter essa estrutura? O que você achou que precisava fazer? Mesmo em Santa Cruz? Então, a formação acadêmica era uma coisa muito distante para quem morava aqui em Santa Cruz. Né? Para a gente que morava aqui em Santa Cruz, era uma coisa muito distante. Na verdade, assim, até o centro do Rio era mais distante do que é hoje. Eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir uma peça de teatro em Copacabana, eu nunca tinha ido a Copacabana até eu assistir essa peça. E eu lembro que a minha tia me deu dinheiro para assistir a peça, aí meu pai ficou meio bolado que ela me deu dinheiro, aí foi e me deu dinheiro também, né? Tipo assim, porra. Disputa! Quem dá mais? Era exatamente isso. E aí eu lembro que eu não tinha namorado na época e tal, e aí eu tinha dinheiro para pagar ingresso para 2 pessoas irem, passagem, tudo. Eu não consegui convencer um único amigo meu daqui de Santa Cruz para ir comigo. E eu fiquei desesperado. Eu falei, cara, como é que eu vou para esse negócio sozinho? Eu queria alguém para me dar mais coragem. Mas eu pensei, cara, se eu não for, minha tia nunca mais vai me dar dinheiro para nada. Que, porra, ela me deu esse dinheiro para eu ir ao teatro. Ela falou isso comigo. Enfim, e aí eu nunca... Cara, eu não conhecia nem a barra. Não dá mais pra cachaça. Se não for no teatro, não vou ganhar pra cachaça. Se eu fosse um pouquinho mais esperto, eu mentia para ela, dizia que a peça tinha sido maravilhosa, mas eu não pensei nessa possibilidade. Eu só pensei que eu tinha que ir, e tinha que ir pra Barra, tinha que descer num lugar chamado Alvorada. Olha isso, cara, eu nunca tinha ido na Barra da Tijuca. Então, assim, foi uma aventura ter ido ao Teatro Vila Lobos em Copacabana. Então, assim, eram coisas que eram muito distantes pra gente. E a faculdade também. Então, eu levei muito tempo para amadurecer, porque hoje em dia, você, Eduardo, chega para um aluno seu e fala da importância de fazer uma formação, de buscar um curso profissionalizante, de buscar uma faculdade, tal. Mas na minha época, as pessoas que me ensinavam não tinham essa formação. Então, ninguém dizia isso para mim. Eu fui descobrir, pensar sobre isso muito tempo depois. E aí foi muito importante uma viagem que eu fiz para o Maranhão com o Faustini. Naquela época eu já tinha meu registro de ator profissional. Boa noite, Jorge. Ele deu uma boa noite pra gente. Saudade também. Desculpa te interromper. Meu primeiro professor lá de Itaguaí, né? Meus
Meus dois mestres de início assim, eram o seu Moacir Teixeira, aqui em Santa Cruz, e o Gel, lá em Itaguaí. Você sempre fala, é verdade. Pois é. E aí, quando eu chego lá em São Luís do Maranhão, eu começo a conversar com os artistas de lá. Eu fui fazer uma peça infantil lá, eu e Faustini. A peça chamava Zureta, a Bruxinha Sapeca. Eu fazia um morcego e o Faustini fazia um gato. Era muito engraçado. Isso não está no currículo dele, né? Não está no currículo dele, não. Mas eu sempre lembro. E aí, cara, eu lembro que lá todo mundo começava a perguntar pela Martins Pena. A Martins Pena tinha um grande respeito lá. E eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, caramba, cara, todo mundo aqui falando de Martins Pena e eu mesmo ainda não fiz a Martins Pena. Então, quando eu voltei de São Luís, eu voltei com essa coisa na minha cabeça de que eu precisava ter esta formação, né? E aí, cara, foi fundamental isso para mim, porque assim, eu já estava querendo montar um grupo de teatro de Santa Cruz e eu percebia que eu não tinha formação para isso, eu gostava de estudar, mas eu queria ter essa formação, mesmo com o registro. Eu sentia essa necessidade, o registro não me bastava. E aí foi quando eu fui procurar a Martins Pena, mas foi um processo muito solitário, sabe, assim, e de falta de informações, né, de muita dificuldade para conseguir essas informações, que hoje em dia a galera de hoje consegue ter essas informações. Mas, enfim, é a formação de cada um. Eu lembro dele, Faustino, indo junto, voltando muito tarde para Santa Cruz e tal. Enfim, eu acho que aí esse foi o processo. Eu acho que são momentos da nossa vida. Aí eu fiz a Martins Pena, naquele primeiro momento aquilo me bastou, e aí eu voltei, montei a companhia, que ainda não era Companhia do Visível, era Grupo Teatral Comunidade. Eu montei, não foi nem aqui no Cesarão, foi numa comunidade aqui chamada Santa Veridiana. Montei esse grupo ali que depois vira a Companhia do Invisível, quando eu passo a trabalhar lá na Cidade das Crianças. E aí depois, mais pra frente, eu comecei realmente a sentir uma necessidade assim, o curso técnico não tá me preenchendo mais, eu preciso ter um diploma universitário. E aí eu estava meio perdido assim, porque eu queria fazer Unirio, mas eu trabalhava, você deve se lembrar, lá na Cidade das Crianças, era, de terça a domingo, que a gente trabalhava lá, a gente ficava até as 5, eu falei, cara, como que eu vou conseguir fazer Unirio trabalhando de terça a domingo até 5 horas da tarde aqui em Santa Cruz? Que horas eu vou chegar no Unirio? Então eu não sabia como chegar lá. E aí, em 2006, eu faço uma novela chamada Sim a Moça, e aí eu conheço o Maurício Gonçalves, filho do Milton Gonçalves. Ele fazia o Capitão do Mato na novela e eu era um ajudante dele na novela. Aí o Maurício me falou que estava fazendo doutorado em literatura. E aquilo mexeu comigo. E aí um dia o Maurício me chega lá na Globo com uma bolsa que tinha uns 20 livros e me dá de presente. E fala assim, Damasceno, eu quero te dar isso aqui de presente porque todo dia eu vejo você com um livro na mão aqui no camarim. E eu estava falando com a minha esposa que eu acho que isso tem a ver com você. E isso aqui são os livros que eu tenho repetido em casa. Cara, quando eu abro aquele livro, tinha Camões, tinha Borges, cara, tinha os grandes nomes da literatura, Antônio Lobo Antunes, Machado, tinha muita coisa. Eu falei, caramba, aquilo foi bacana porque aí abriu a minha mente de que eu podia fazer letras. Eu sempre fui apaixonado por literatura, mas não pensava sobre isso. E aí eu resolvo fazer FEUC, que é uma faculdade aqui de Campo Grande. Falo, cara, a FEUC é perto de casa, não era uma faculdade cara e eu conseguia fazer. E aí foi aquilo. Aí quando eu entrei na FEUC, a paixão pela literatura aflorou. Ali eu já sabia que eu queria fazer um mestrado em literatura. Enfim, aí foi. Aí envolvi. Entrei aí, acabou a faculdade, eu já fiz logo a prova para o mestrado em literatura no FRJ, passei de cara, um monte de gente dizendo que eu não ia passar. Eu falei, não, vou fazer e tal. Acabei passando. E o Benítez, que está aí, foi um dos meus amigos que a gente fez mestrado junto, né? Ele também fez lá literatura brasileira, e emendamos junto com o doutorado. Então, eu acho que é uma porteira que abre, você sabe bem disso, que a gente vai entrando. E depois que a gente entra de vez e pega gosto pelo negócio, aí não tem volta, né, cara? A gente quer seguir esse caminho. E o mais legal, e você sabe bem disso, que você é de Itaguaí, é que quando a gente tem esse caminho que a gente sai da periferia para ir até chegar lá na universidade, seja no FRJ, Unirio ou ERJ, onde você está estudando, a gente sabe qual é a distância disso, o quanto é difícil chegar até lá. Né? Não é um caminho só geográfico, é uma geografia que eu costumo dizer que é simbólica também. É muito mais de 50 quilômetros. Exatamente. É uma questão simbólica que a gente tem que enfrentar e vencer todo dia. Então, quando a gente volta, a gente tem muito claro qual é a nossa missão. Então, assim,
Foi um caminho que demorou a chegar, que eu acredito que hoje tem uma galera que está aprendendo esse caminho mais jovem. Eu queria ter feito esse caminho mais jovem, mas eu acho que cada um tem seu tempo e seu momento. Então esse foi meu momento, esse foi meu tempo, e agora a minha função, como é a sua também, eu estou te acompanhando no YouTube, nas coisas que você tem feito, é pegar aquilo que a gente está aprendendo e devolvendo, é o que a gente pode fazer, né? Partilhar, né? Sim, sim, sim. Eu acho muito disso, assim, né? O que você falou me toca muito, porque eu acho que é muito importante a gente saber circular pela cidade, né? E a gente, às vezes, e o Faustinho até fala muito isso, né? Que o jovem da periferia, às vezes, não é estimulado a circular pela cidade. Ele fica muito fechado, é mal visto, assim. Eu, como professor de rede pública, percebo muito isso às vezes, eu trabalho com alunos que falam assim, tu foi em tal lugar, o aluno não vai, né? Ah, lá é longe e tal, porque criam-se, às vezes, barreiras, muros, que nem existem de verdade, mas evitam a circulação. Acho que circular, como você falou, é fundamental para se formar, porque você vai entrando em contraste, vai vendo outras coisas que vão ampliando seu campo de visão. Né? Os livros também fazem circular, só que meio que internamente, né? Acho que são ótimas viagens, né? Ó, o Júlio pedindo para divulgar o sorteio da aula de música. Bom, Pois não sei é. exatamente. Mas assim, tá aqui, ó. Violão e técnica vocal à distância. Quem curte música e vai participar com a gente, ele é maravilhoso também, assim. Tô divulgando porque eu sei que o cara é bom, né? Todo mundo que eu chamei porque eu sei que são pessoas muito boas, assim. Me perdi agora nesse momento. Mas olha, mas você falou eu concordo com isso que você tinha falado, né? Da gente conseguir sair desse lugar e saber da onde a gente veio, como é que vai se formando, tudo isso. Você falou do meu YouTube, vou fazer o meu merchan também, né? Lá no meu canal Eduardo Tefé, a gente ganhou o edital do Estado, e aí eu tô meio que tentando socializar um pouco do início do meu projeto, né? O meu projeto investigando um pouco do trabalho do Simara, falando boa noite, Simara, né? Tentando falar um pouco sobre como escrita pode ser algo acessível para as pessoas. Porque eu não sei se você percebe isso, mas assim, pelo menos na minha trajetória, tanto a arte, né, como a escrita, tudo isso, parece que não é acessível para a gente. Você fala que é mexer algo com arte, mesmo hoje em dia, né, eu tenho alunos ainda, e aí o pai tem aquela reação de, né, diz outra coisa, meu filho, né? E como é que a gente faz para tornar isso acessível? Júlia perguntou do meu cabelo também, se eu cortei, né? Você falando essa barba agora. O Eduardo cresce pra cima e eu cresço pra baixo. Mas eu lavei meu cabelo, Júlio. Né? Lavei meu cabelo. Pra dar pra fazer a live agora. Próximo, eu tô pensando até passar uma base e um creme, que eu tô achando que eu tô com olheira. Mas como é que a gente pode criar estratégias tanto de fazer como também de perceber que a arte está indo pelo mundo todo. Porque acho que às vezes a gente não valoriza a arte porque a gente não percebe a arte como coisa orgânica, né? Eu acho que você fez uma coisa muito legal assim, quando foi fazer teatro na casa das pessoas. Eu queria que você contasse um pouco pra gente disso. Como é que foi fazer? Por que essa escolha de fazer teatro na casa das pessoas? Vamos lá. Uma coisa que eu começava a identificar aqui na Zona Oeste, e aí eu falo quando eu falo Zona Oeste, eu estou esticando... Mas olha só, a gente responde isso depois. O Fábio Matielli falou uma coisa que a gente vai ter que pensar muito. Uma questão para vocês. Essa trajetória em caminho da academia seria uma transição de um intelectual orgânico para um intelectual acadêmico e no que esse capital social impacta nas suas trajetórias? Olha, vou consultar o Google e depois eu respondo. O Matieri, vou tentar responder o Matieri da seguinte forma. Eu acho, o Matieri, que é uma mão de... como é que fala? De via dupla? Via dupla, né? É de ida e volta. Eu acho que tanto a academia impacta a gente, como a nossa presença como periféricos na academia impacta a academia. Por exemplo, quando eu fui no meu mestrado, eu fiz a minha dissertação sobre o Ferrez, que é um escritor da periferia do Capão Redondo, lá de São Paulo. Quando eu li o livro do Ferrez, e eu tive esse contato eu conheci o Ferrez, mas nunca tinha lido. Eu fui ler lá na UFRJ, já no mestrado, e aí eu mudei a minha dissertação, que ia ser uma outra coisa, e fiz sobre o Ferrez. Eu comecei a pesquisar as dissertações que tinham sobre o romancista Ferrez, e eu percebi que todas defendiam muito bem, mas no campo da antropologia, da sociologia, e o cara não era defendido no campo da literatura, ou seja, essa coisa de que o cara é periférico, ele não virou bandido, então é legal, poxa, que bom que ele consegue escrever e tal. E quando eu fui ler os livros do cara, eu percebi que ali tinha estratégias
ficcionais que eram muito interessantes e que eram importantes ser defendidas de forma literária. Então, eu resolvo fazer minha dissertação. Até então, o Ferrez tem 3 romances, ele tem alguns livros, mas tem 3 romances. Então, eu resolvo falar sobre isso e defendo uma literatura a partir do território, que é onde eu entendo que é a defesa dele. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente serve para influenciar, para trazer esse olhar, um outro olhar da periferia, que não seja apenas esse olhar caricato que se tem da periferia, que sempre que a gente vê, muitas vezes, é um olhar ainda caricato. Então, acho que a gente leva essa nossa influência. Quando você, Eduardo, resolve ir para o YouTube, disponibilizar aquilo que você está aprendendo na universidade, de escrita, e tenta popularizar no sentido de levar isso, de criar acessibilidade a isso, a universidade está te influenciando? Sim, mas você também está influenciando a universidade. Muitas vezes você sabe que as pesquisas das universidades ficam muito dentro da universidade, fica dentro daquela bolha. Então, quando a gente que é da periferia tem essa possibilidade de estar lá, a gente tanto leva coisa para eles, como a gente traz coisa deles. Então, é uma via de mão dupla que a gente vai treinando. Com certeza, o impacto ainda é pouco, mas, veja bem, na medida em que você tem hoje, na academia, automaticamente meus alunos serão influenciados por mim também, os alunos do Eduardo serão influenciados por ele também. Quer dizer, um vai influenciando o outro. Se você for pensar, na minha época, ninguém tinha feito faculdade. Aliás, ninguém na minha família tinha feito faculdade, muito menos mestrado e doutorado. Eu não fui formado por ninguém que tinha formação acadêmica nenhuma. Hoje, os meus alunos têm, como professor deles, um cara que tem uma formação acadêmica. Eu não estou falando que isso me faz melhor do que ninguém ou pior, não é nada disso. Mas pensar numa possibilidade que até então não existia. Então, assim, qualquer aluno do Eduardo hoje é aluno de um doutorando. A gente sabe que isso é muito difícil. A gente sabe quanto isso é difícil para quem é de Itaguaí, mesmo até para quem tem dinheiro, porque a gente sabe da distância. Até para quem tem dinheiro é mais difícil. Não é meu caso. Não. Pois é, mas a gente sabe, é o que eu falo, cara, o cara que é rico e mora em Santa Cruz, ele tá tão longe dos teatros da Zona Sul como eu. Ele pode ter uma condição melhor do que eu para ir até lá, mas ele também tá longe, porque não tem teatro em Santa Cruz. Vai ter que pegar a Avenida Brasil, né? Vai ter que pegar a Avenida Brasil, não adianta, ele vai ter que fazer isso. Entendeu? Então, assim, tem essa distância. Então, é lógico que a academia muda a nossa vida, a academia ela nos dá outras possibilidades de diálogo. Então, por exemplo, ir para uma FRJ, né, eu que organizo um curso de extensão lá na Unirio, ir para uma Unirio, poder trocar com gente de outros lugares, sendo da Baixada, da Zona Norte ou da própria Zona Sul, do Centro, isso tudo faz parte da nossa formação intelectual. E, ao mesmo tempo, quando a gente volta uma outra pessoa. E, ao mesmo tempo, a gente propõe. Hoje tem gente que era do nosso curso de extensão que já está no doutorado, já está no mestrado. Tem um monte de gente que está fazendo graduação. Você vê, o Tony está lá fazendo licenciatura. Sim, né? Sim. Então, é muito bacana. A gente tem uma menina agora que acabou de vir da Índia, que estava defendendo agora a tese dela, e ela está desde o início lá no Artes Cênicas Extensão. Então, tem coisas que são muito bacanas. Então a gente recebe e a gente dá também. Sim. Eu estava pensando se for coisa da academia, né? Que eu ganhei esse edital, assim, aí eu mandei para minha orientadora, vou fazer um vídeo no YouTube, assim, mas sabe quando você manda cheio de medo, assim, né? Aí ela falou que maravilha, tá, mas graças a Deus minha orientadora é uma pessoa muito aberta, né? Eu acho que também tem esse modal de transformação, né? Eu já peguei professores mais duros em relação à dinâmica, e atualmente estou com uma professora que é muito aberta, que é escritora, que é artista, que é da Magre. Então, assim, acho muito legal, né? Inclusive tem um professor também da UERJ, que ele faz live de poesia todo dia 5 horas, né? Eu acho uma forma de entrar na casa das pessoas, que você também tem feito uma coisa parecida, né? Mas voltando à nossa pergunta lá de trás, né? Como foi a sua ideia de fazer teatro na casa das pessoas, né? Rapidinho, só pegar aqui o que o Luiz Vaz falou, tem teatro em Santa Cruz, sim. Ô Luiz, quando eu falo do teatro, é lógico que o Luiz está se referindo principalmente lá à Casa da Rua do Amor, que é um espaço maravilhoso, que é criado pelo Luiz, né? Lá junto com o Rodrigo, com a Gisele, né? Que eles têm lá a Companhia Sete Focos. Eu estou falando de espaço público, né? Você pega, por exemplo, um bairro como Santa Cruz, que tem mais de 200 mil moradores, eu acho que são 220 mil moradores. Em Santa Cruz não tem teatro do poder público. E aí você pega um bairro como Leblon,
que tem em torno de 50 mil pessoas, você tem 4 teatros. Você pega a Zona Sul, você tem uma quantidade de teatros na Zona Sul que você não tem na Zona Oeste. Então, quando eu falo isso, eu estou cobrando do espaço público. Agora, é lógico... O metrô também, né? Tu pega o metrô, a partir do momento que você está no centro de Tijuca, e você sai de um bairro ou outro com uma facilidade, pum, desceu, assistiu, que a gente não tem esse tipo de transporte. Exatamente. Você vê, por exemplo, a Cidade das Crianças, onde tinha aquele teatro... que Faustino trabalhávamos lá, por exemplo, aquele teatro virou auditório. Então ele não é mais utilizado como teatro. Desde que, naquela época era o governo César Maia, desde que ele saiu, o teatro virou auditório, deixou de ser teatro. Naquela época a gente tinha uma verba. A lona de Santa Cruz já está há alguns anos sem ser utilizada. Ela puiu, apodreceu e a prefeitura que está aí não fez nada. Então, assim, esses espaços públicos que estão aqui já não existem mais. Então, o que a gente tem? A gente tem lá a Casa do Rodo-Amor, que é uma ONG, que está ali tentando fazer uma coisa. Você tem a Casa Ser Cidadão, no Centro da Cruz, que também é uma ONG, que ali não é um teatro, funciona várias coisas, e às vezes eles cedem para a gente um espaço. E aí você tem a Companhia do Invisível, que justamente para discutir essa questão dos espaços, resolveu fazer teatro nas casas. Por quê? E olha que quando eu resolvi fazer o teatro nas casas, esses espaços, como Cidade das Crianças, como a Lona, estavam funcionando. Eu fiquei como diretor da Lona por 2 anos, né? Tive lá na gestão também da parte artística do Teatro Arthur Azevedo, e o que acontecia? Mesmo que eu colocasse peça de graça nesses espaços, os moradores que eram do Cesarão, da Antares, da Caroba, essas pessoas nunca iam, e aquilo começou a me incomodar. Eu falava assim, gente, por que mesmo quando é uma peça de graça essas pessoas não vêm? Né? E eu fiquei me perguntando o porquê disso. Aí eu lembrei de uma frase do Leonardo da Vinci, que ele diz que a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Falei, cara, essas pessoas talvez não conheçam o teatro e talvez por isso elas não venham. Entendi, me precisando falar sobre os projetos que se mantêm com suas condições, mesmo para... Sim, com certeza, Luiz. E a Companhia do Invisível é um desses. E aí, o que acontece? Aí eu peguei uma coisa que é meio bíblica, né? Se a montanha não vem Maomé, Maomé vai à montanha. Uma coisa, não se lembro qual era a ordem, uma coisa desse tipo. É isso. Tá certo. Né? E aí eu falei, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu não posso continuar fazendo teatro em Santa Cruz com uma lógica de Zona Sul. Qual seria a lógica da Zona Sul? É a gente ficar montando peça para ficar em cartaz, sendo que aqui você não consegue fazer temporada. O máximo que você consegue fazer no Teatro Arthur Azevedo, por exemplo, ou na Lona, é um final de semana. Você que esteve lá junto comigo na administração do Teatro de Itaguaí, várias vezes a gente chegou a conversar sobre isso, de tentar fazer temporada. O meu recorde de Itaguaí é quando eu deixei de ser aluno Faustino e fiz uma peça chamada Tipos de Não, que era um besterol adolescente. Mas a gente era jovem, a gente tinha muito amigo. A gente fez umas 7 apresentações, mas também não foi tipo de sexta a domingo. A gente fazia no mês. Aí passava um mês fazia de novo, depois fazia de novo, não sei o quê. O Jorge também faz muita apresentação, também consegue juntar um público, mas nesse esquema, né? Temporada mesmo Não, a própria... Isso, a Companhia Casa Verde, que já apresentou lá várias vezes o Torturas de um Coração e o Lisbela, também assim, ao longo do ano. Você não consegue fazer uma temporada. Então, foi pensando nisso que eu resolvi fazer. Eu falei, cara, eu tenho que pensar uma outra lógica, porque aqui não está rolando essa mesma lógica, que a gente fica aqui tentando seguir uma lógica que não bate com a realidade. Então, a gente precisa repensar um espaço num lugar que não tem esses espaços todos, e esses espaços que tem, a gente só consegue fazer um final de semana. Então eu resolvi arriscar fazer dentro da casa das pessoas, e aí eu lembro que eu divulguei no Facebook, quem quer ter uma peça na sua casa, de graça, vai ganhar um livro, a gente vai levar um café e tal. Cara, assim, em 2 dias a gente já tinha 2 meses de temporada fechada. Assim. Sabe, assim, da gente ter que escolher uma casa por comunidade. Sabe, uma no Cesarão, uma no Rolas, uma no Aço, uma na Antares, uma na João 23, outra no Guandu. E assim, aí a gente foi fechando e foi assim, caramba, olha como é que a galera se interessou e tal. E aí foi uma coisa que funcionou e a gente não sabia se isso iria funcionar e acabou meio que dando definindo de alguma forma a estética de trabalho da companhia. Tanto é que depois o Faustino se inspira nesse projeto e acaba criando lá o Festival Home Theatre, né? E então surge exatamente por essa questão de que eu estava incomodado dessas pessoas não irem ao teatro e, ao mesmo tempo, tinha uma outra coisa que me incomodava,
que era todo o projeto que era feito para a periferia tinha que ter sempre assim, algo muito grande. Vinha, sei lá, o tio Carlos, com um palco imenso, um show, sabe aquela coisa assim? Bota aquela coisa de circo. Tipo assim, nunca acontece nada o ano inteiro. Aí quando acontece, tem que acontecer aquela coisa imensa, pegava uma praça do Cesarão, tá, aí acontecia aquilo no domingo e depois não acontecia nunca mais. E aí, eu acho que, aí vem aquela coisa que você sabe muito bem, que a gente fica assim, cara, não é porque eu sou da periferia que eu tenho que ser definido apenas de uma forma. Eu não sou apenas pão e circo. Eu não só escuto funk. É lógico que eu escuto funk também. Aqui no meu caso, até se eu não quiser, eu escuto funk, porque os vizinhos escutam e quem mora em conjunto habitacional sabe como é que é, né, cara? É tudo partilhado. Então, às vezes o vizinho da frente está escutando funk, o vizinho do lado, que é evangélico, está escutando uma música evangélica e a vizinha do lado de cá, que faz festa toda semana, está escutando pagode. Então você meio que escuta tudo isso. E eu tentando botar, sei lá, uma MPB, um rock nacional, uma música, colocando. Então fica essa disputa. Então você é atravessado por essas coisas o tempo todo. Então, assim, eu falei, cara, eu não quero acreditar que quem mora na periferia só consome cultura se for deste jeito. Eu acho que a gente consegue ver coisas mais delicadas. E aí, poder fazer a peça dentro da casa das pessoas era pensar o seguinte, eu vou fazer para poucas pessoas, o público é o que cabe na sala daquela pessoa, eu vou poder fazer uma peça mais delicada, que não precisa ser esse circo todo, que possa ser uma coisa menor e que as pessoas depois vão poder conversar sobre isso. E isso foi fantástico, porque deu super certo. As pessoas assistiam a peça, e olha que era Machado de Assis. Muita gente na época me questionou, porra, tu vai fazer Machado de Assis? Ninguém lê nada, o mesmo pessoal muito mal lê Paulo Coelho, porra, tu quer fazer Machado, não sei o que e tal. E eu acreditava, eu bati na tecla de que podia funcionar o Machado, por que não o Machado de Assis? Para começar, até porque a minha monografia na faculdade foi sobre Machado de Assis, acabou que a gente conseguiu, a gente achou esse outro público que também pode sentar e apreciar uma peça que não seja só essa questão do como o Faustino gosta de falar, do pão e circo. Sim, verdade, verdade. O Fábio fez uma pergunta também, assim, eu acho que pode ser a nossa próxima. Que horas são? Estou meio perdido de hora. São 7h36, né? Então temos tempo. A hora passa. Você vai se acostumar que as lives, meu querido, elas passam muito rápido. Só para avisar as pessoas que, infelizmente, essa live vai ser a live mais rápida do Eduardo, porque às 8 horas eu tenho uma outra live. Mas eu quero muito que seja esse formato de menos de 1 hora, assim. Eu gosto muito de pouco tempo, porque eu acho que a gente também está num mundo que é muito assim, né? Meus vídeos até são meio acelerados, assim. Aproveitar o gancho que o Machado colocou, que ele perguntou como é que vai ser o teatro, o ensino de teatro nesses novos tempos, né? Vou fazer o meu merchan, também quem quiser me seguir, Eduardo Tefé aqui no Instagram, também meus seguidores, por favor, sigam na Macena, quem curte teatro e literatura. Mas assim, o meu projeto no YouTube é um pouco disso, né? Como é que eu posso socializar meu conhecimento, deixar disponível não só agora, como para depois também, algumas das coisas que eu estou começando a olhar com mais atenção, um olhar mais atento, com mais profundidade e ficar disponível, né? Disponibilizar ferramentas, abordagem para poder pensar literatura, né? Apesar de vir de teatro, eu faço meio que o caminho inverso de você, um espelho inverso. Você vem de teatro e vai para letras, literatura, né, na sua pós, e eu meio que eu faço a mesma coisa. Viajei muito. Mas sabe o que é, Eduardo? Espelho, não sei o que. Não é espelho nada, é igualzinho, né? Só a diferença que eu fiz Mas é porque eu acho que tanto o teatro quanto a literatura, na minha vida e na sua vida, elas caminharam juntas, né? Sim, sim, vai junto. Não dá para dissociar dramaturgia, escrita. Meu contato com o teatro foi aos 16 anos, mas o meu contato com a literatura era muito antes disso. Né? Eu nunca tinha ido ao teatro até fazer 16 anos. Né? Mas literatura eu já tinha lido um monte de coisa quando eu tinha, nos meus 16 anos. Né? Eu já era apaixonado. Eu lembro que eu, quando eu era moleque, eu escrevi uma carta. Tem um autor da série Vagalume chamado Luiz Puntel, que escreveu um livro que eu gosto muito, chama-se Meninos Sem Pátria. Né? E aí eu lembro que eu escrevi uma carta para ele, assim, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu escrevi uma carta para ele dizendo que eu queria ser escritor, perguntando como é que eu fazia para lançar um livro numa editora, não sei o quê. E ele me respondeu, cara. Eu fiquei assim, tão feliz. Eu tenho essa carta guardada até hoje. Ele assim,
Oi, muito legal. Puxar o quadrinho e colocar ela assim, né? Na próxima live, assim, né? Quadrinho aqui. Pois é, e aí ele botou assim: oi, Alexandre, muito legal a sua cartinha. Para você escrever um livro, eu te aconselho a ler bastante. Mas eu acho que é uma das principais sugestões, assim, né? Dentro do que eu estou falando, assim, da abordagem triangular, se você quer fazer, você tem que conhecer. Não tem como, se você conhecer, não fluir naquilo ali, né? Só corrigindo a pergunta, quem fez foi Elô. Eu já falo isso também há muito tempo, que o Faustino falava isso com a gente. Se você quer fazer teatro, você tem que assistir teatro. Sim. E às vezes as pessoas não têm esse tipo de cultura. Não, quero fazer teatro, mas só venho na minha peça, só minha peça é importante, e não tem isso. Tô vendo aqui que o Alexandre entrou aqui, o Alexandre faz um trabalho maravilhoso com a Escola Fama, e eu acho que é fundamental a relação que ele coloca dos alunos assistirem as peças. É uma das coisas que eu sinto muita falta em Itaguaí, dos alunos circularem para assistir as peças uns dos outros. Isso vem desde o meu período de aluno, né? Sim. Fui aluno do Teatro de Itaguaí em, se eu não me engano, 2001, né? E a cultura ela era assim, é muito raro você fazer as pessoas circularem para verem peças dentro da sua própria cidade, né? Então, essa coisa do aluno assistir peça, acho que até quem faz teatro também tem que assistir peça. Com certeza. Fundamental. Cara, isso é uma cultura. Nessa Itaguaí parece que algumas coisas é muito parecido com Santa Cruz, que eu cobro muito isso, assim, os alunos de Santa Cruz que eu já tive, os alunos de Campo Grande, como é difícil convencer essa galera a assistir, a prestigiar o colega, de entender o quanto isso é importante para a sua formação. Né? E isso é um problema que na periferia a gente ainda tem que batalhar para vencer isso, porque eu vou te falar que isso é desde a minha época. Desde quando eu comecei, Faustinho, a gente fazia, desde quando a gente era aluno do Gel, desde quando a gente era aluno do seu Moacir Teixeira. Né? Aí se eu perguntar pro Gel, eu falar coisa assim, não, na minha época também era assim, né? Vai voltar e vai ser a mesma coisa, né? Então, assim, aí não tem outro caminho. Eu falo, cara, como é que né, o João César de Castro, professor de lá da UERJ, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim, o escritor começa a escrever pelos olhos. Eu acho isso tão bonito, porque assim, não existe um escritor que não lê. Você pegar os grandes escritores, todos eles leram muito. O Shakespeare leu muito, o Machado leu muito. Por isso se torna um grande escritor, porque você tem isso. Se você quer ser um grande ator, você tem que assistir muito teatro. Você tem que assistir, aliás, não só teatro, mas ver todas as artes, mas principalmente ver o trabalho, aquilo que você quer como profissão. Então não tem como isso. Né? Isso faz parte da sua formação, né, cara? Assistir, saber quem são os diretores, os atores, as companhias. Eu, particularmente, gosto muito de teatro, das companhias, de acompanhar, né, as companhias. Não tem outro caminho. Eu quero escrever contos. E, pô, então vai ler contos. Eu conheço um poeta que tem... Eu vi uma vez aqui em Santa Cruz um poeta que o cara estava lançando um livro e falou assim, olha aí, vou falar uma coisa para vocês. Vocês não vão achar esse poema aí escrito parecido com nenhum poeta, porque eu não leio poeta nenhum. É tudo original. Aí, entendeu? Aí eu falei assim pra ele, cara, eu não vou comprar seu livro. Ele falou, por quê? Falei, porque eu também não quero seguir o seu caminho e também não quero me influenciar por você. Eu vou escrever minha poesia sem ler ninguém. Então, assim, quer dizer, o cara tem o orgulho de dizer que não lê ninguém, cara. É muito louco isso. Você não consegue imaginar um Drummond, um João Cabral de Melo Neto, pensar que esses caras não leram outros, cara. Não tem como isso, bicho. Então, assim... Naquele livro que eu postei, né? O caminho do escritor é ser leitor. Não existe escritor sem leitor. Não existe. Exatamente. Isso que acontece, né? Exatamente. Aqueles 3 pontos que você coloca lá são muito importantes. Aí, voltando nesse ponto, assim, só que a gente acabou, né? Como você imagina as formações, as práticas artísticas nesse momento e aí nos próximos 2 anos, assim, né? Que foi a pergunta da Elô, né? Como é que a gente pensa teatro, pensa literatura nesse momento, assim? E na relação de ensino, né? Porque na relação de produzir, a gente pode produzir, né? Mas como ensinar, né? Como dialogar, como mediar isso? Olha, Elô, eu acho uma resposta muito difícil, porque é o momento que a gente está vivendo, acho que a gente está descobrindo. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida até começar a quarentena. Né? Então, assim, por exemplo, eu acabei agora de dar um curso de dramaturgia na Cândido Mendes, né? Eu dou aula lá na pós-graduação em literatura infantil e juvenil da Cândido Mendes,
E foi a primeira vez na minha vida que eu dei uma aula toda online. Foram 4 aulas pelo Google Meet. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então, assim, eu que estava acostumado a dar aula presencial, e a gente que é do teatro, ainda mais numa aula de dramaturgia, eu faço muitos exercícios que o cara tem que estar sozinho escrevendo, mas outros o cara tem que estar em conjunto trabalhando. Então foi muito difícil para mim ter que repensar tudo isso e pensar assim, cara, eu estou ali com a turma, era online, mas está cada um na sua casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que se repensar. Né? Eu acho que, por exemplo, a gente descobriu essa coisa do online, eu acho que não vai ter, por um momento, como fugir disso, a gente vai ter que descobrir isso, seja por um Google Meet, pelo Zoom, seja pelo YouTube, como você está fazendo. Eu daqui a pouco também vou migrar. Eu já até tenho um canal no YouTube, mas que eu não trabalho, eu fico só jogando as coisas lá, mas não tenho divulgado e tal. Mas acho que a gente vai aprender com isso. Não sei como vai ser exatamente. Eu acho que a gente vai meio que aprender tateando ali na prática. Agora, é um caminho sem volta. Assim, mesmo que depois acabe a pandemia e a gente possa ter presencial, eu acho que algumas pessoas... Você já vinha fazendo isso muito antes da pandemia, você já vem experimentando, né, lá através do seu canal do YouTube. Mas tem gente que está começando agora. Eu sou uma dessas pessoas. Eu estou ainda começando. Lá no YouTube ainda nem trabalhei direito. Eu só pego as minhas lives, algumas delas, e vou colocando lá. Enfim, eu acho que a gente vai descobrir. Eu acho que não tem uma regra certa, não tem uma fórmula. Acho que ainda ninguém sabe exatamente. Eu acho que nós vamos descobrir se vai ser monólogo, como o Márcio está perguntando. Não sei, talvez. Tem gente que está... Por exemplo, essa semana, Márcio, eu até queria perguntar depois para a Patrícia Salão, que eu vi uma live do Armazém e que eles estavam com 3 pessoas aqui. Eu não sei como é que eles fizeram isso. Né? Eu estou organizando uma leitura dramatizada, eu, a Simara e a Gui Soarré daqui de Campo Grande, que nós somos 3, e eu falei, por que eu não pensei um texto para 2 pessoas que já botava ali, era mais fácil? Eu falei, pensei 3, eu não sei como fazer uma tela para 3. Mas aí essa semana eu vi essa conversa do Armazém com 3 pessoas. Eu estou quase indo lá perguntar para a Patrícia Celon como é que ela fez isso, porque eu ainda não sei como é. Mas quando a gente voltar para as casas, talvez o monólogo seja uma possibilidade, né? Mas eu não sei ainda. Eu acho muito difícil ter uma resposta exata de como será isso, né? Você falou isso, assim, eu lembrei, na verdade, não foi nem de live, assim, tem dica solta, né, para quem quer ver teatro na quarentena. A Juliana Leite fez um texto com a direção do Moacir Chaves e tá, acho que até final de semana que vem, acho que é Entre as Mãos, alguma coisa assim. Texto maravilhoso, assim, muito, muito, muito bom. Oi, Jéssica! Tudo bem, tudo bem. Então, assim, acho que é legal ver, porque tem gente pensando em produzir um teatro também nesse período, né? Tensionando isso. E aí, as críticas que eu acompanhei da peça era muito desse entre-lugar do teatro e da mídia social, né? Porque a partir do momento que o teatro, que é essa arte do encontro, ela sai desse lugar que é do encontro presencial, desse olhar, dessa vibração da voz, e vai para a mídia social, você já vai para um outro lugar. Sim. Que ainda não é, talvez, no cinema, de uma outra coisa assim, mas ao mesmo tempo também não está mais no teatro, né? Então esse entre-caminho, né? E é legal pensar isso, assim. E eu vi muito elogio até essa peça, até por conta disso mesmo, de como é que eles lidam com esse lugar do enquadramento, de tudo isso, que a partir do momento que a gente está aqui nessa câmera, a gente consegue dirigir o olhar do espectador. E lá no teatro, a gente até faz coisas que vão chamar a atenção, mas o espectador é livre até de olhar a luz, né? Olhar o chão e tal. Mas aqui tem uma tela. A relação vai ser filtrada, mediada, né? Tudo isso, assim, né? Acho que é isso, assim. Bom, Carol, é isso mesmo. Se a gente não sabe como vai ser, eu queria te perguntar, Damasceno, o que você tem feito nesse período de pandemia, que é artístico? Eu acompanho você, né? Você já mencionou algumas coisas. E eu queria que você falasse um pouquinho das suas lives, das suas leituras que você tem feito no Instagram, esse tipo de coisa assim. Então, eu comecei fazendo às quartas-feiras uma live com a galera de teatro, chamado Processos Artísticos. Né? Então, toda quarta-feira eu convidava alguém. Vou voltar a fazer, porque tem muita gente ainda para convidar e tal. E esse visu machadiano ainda mais... Pois é, esse visu aqui, Carol, é porque eu estou fazendo uma novela na Record, chamada Gênesis, essas novelas bíblicas, e eu não posso tirar a barba. Na verdade, eu sou careca, né? Você até me pediu a foto. Lá na novela eu sou careca. Você vê, há tanto tempo sem gravar que o cabelo já está até grande, né? E eu não posso fazer a barba. Aí já me chamaram aqui na rua de profeta.
Umas crianças já me perguntaram se eu era mendigo, enfim, já me falaram várias coisas. E tem gente falando que é o Machado, né? E eu até estou pensando, pegando já a pergunta do Eduardo, eu estou separando alguns textos do Machado relacionados à escravidão, que eu estou pensando em montar um monólogo a partir disso. Não pensei isso agora na quarentena, eu já vinha pensando isso antes. Pois é, não, eu já vinha pensando isso antes, porque assim... Ótimo projeto, hein? Ótimo projeto mesmo, assim. Porque tem sempre essa questão do Machado, o Machado embranqueceu, o Machado é isso, o Machado não falou muito sobre os negros e tal. Então, eu estou separando os contos, crônica do Machado, que é sobre a questão do negro, escravidão, e eu quero transformar isso num monólogo para tratar disso. Não sei se vai ser com essa imagem, né, mas já tem gente me chamando de Machado, e eu acho que, enfim, não sei como é que vai ser isso ainda. Já vai no embalo, já mete lá, Machado, né? Já vou no embalo. Então, o que eu tenho feito? Então, eu comecei com essas lives de processo artístico, conversando com alguns artistas, e de um mês para cá, eu resolvi fazer as lives de literatura, que eu estou chamando de literatura em casa, que eu resolvi pegar contos ou crônicas, contos pequenos, e ler eles. Então, eu abro a live, eu leio o conto inteiro e convido alguém para conversar comigo. Assim, o professor Renato, que foi meu professor na FEUC, é o que mais tem trabalhado comigo. Então, eu leio o conto e aí depois eu convido ele entra na live e a gente começa a conversar sobre o conto, fazer uma análise, tecer alguns comentários, ponto de vista. E a galera que está assistindo a live é convidada também a comentar, levantar questões. Então, isso é o que eu tenho feito na prática. Estou escrevendo também, eu comecei com um exercício de dramaturgia, que eu estou transformando agora num exercício de fazer uma novela, não novela de televisão, mas novela, né, no gênero literário. Então, entre essas duas coisas, eu estou fazendo um exercício disso. E estou começando a ensaiar um projeto que, na verdade, no ano passado, eu e a Simara fizemos uma apresentação de uma peça do Chekhov, lá em Miguel Pereira, numa pousada, chamada O Urso e tal. A gente fez uma amizade com a dona da pousada. O sonho dela ela não é atriz, mas ela é totalmente voltada para a arte. E ela falou assim, poxa, eu adoraria que tivesse uma apresentação, que ela morou na Holanda, dessa peça, O Urso, aqui na minha pousada. Eu falei, vamos fazer. Eu, no meio de um doutorado, me invento essas maluquices, né, cara? A pessoa não tem... Tá faltando alguma coisa na cabeça. Vamos arranjar mais uma sarrinha para se coçar, né? Aquela coisa, né? Tá muito pouco. E aí a gente fez essa apresentação lá em Miguel Pereira com ela, lá pro pessoal que estava na pousada, assim, sem muito compromisso, foi muito bacana, assim, e o texto foi legal, era uma comédia e tal. E aí a Simara me provocou e falou, poxa, por que a gente não volta a fazer aqui e convida alguém daqui? Aí a gente convidou a Gui Soirée, que é uma atriz aqui de Campo Grande, bem bacana, e aí a gente começou a fazer os ensaios, a gente está tentando ver se consegue fazer, pelo menos nesse momento, uma leitura dramatizada. E aí, de repente, a gente não sabe quando é que vai poder ter presença no teatro, né? E aí, de repente, a gente resolve fazer alguma apresentação no Teatro de Itaguaí, ou na Lona, de Campo Grande, no Arthur Azevedo, enfim, a gente está resolvendo. Assim, o certo hoje é que eu estou fazendo as lives da Companhia do Invisível, que eu não fiz nenhuma particularmente, eu tenho colocado sempre um ator da companhia para puxar a live, né, para não ficar sempre eu puxando. E é isso, escrevendo e fazendo essa live Literatura em Casa, que daqui a pouquinho, às 8 horas, daqui a 8 minutos, vai começar. Tá, estamos acabando, né? Então, quem está assistindo, se liga lá no meu canal, Eduardo Tefé. Seguidor da Damascena, você pode me seguir, meus seguidores sigam da Damascena, é maravilhoso. Deixa eu fazer a última pergunta, depois a gente se despede. No mundo de hoje, o que você acha fundamental para a pessoa pensar e se formar em teatro ou em escrita, alguma coisa assim? Cara, eu sempre digo assim, é estudar. Eu acho que é ver teatro, e se não está podendo ir ao teatro, ver cinema, né, ver televisão, ver os filmes, ver os grandes atores, ver os grandes diretores. E literatura, acompanhar minha live, porque a gente está lendo ali os grandes autores. Pô, a gente já leu, eu li ali Machado, Clarice, Guimarães Rosa. Agora eu vou fazer um mês inteiro só de Veríssimo. Eu acho que acompanhar o teu canal no YouTube, eu vi lá o teu primeiro vídeo, adorei, acho que você dá as dicas ali. Acho que é isso que é buscar, cara. A internet hoje,
ela é um mundo que está aí, que você pode gastar seu tempo só vendo bobeira, ok, se divertindo, mas que você também pode ver um monte de coisas muito bacanas, estudar. Você consegue estudar até literatura no YouTube, você tem várias pessoas. Você tem, por exemplo, eu assisto muito um canal chamado Direito e Literatura, sempre vai umas pessoas muito bacanas ali. Eu acompanho, por exemplo, a Casa do Saber, tem sempre umas coisas muito bacanas ali. Eu acho que não tem outro caminho que não seja estudar. Ou na academia, ou pegar alguém como, por exemplo, você, né, que é um cara que está sempre muito generoso com as coisas que você tem, você está sempre compartilhando. Eu acho que é pegar esses caminhos e estudar. Não tem outro caminho que não seja estudar para a gente poder sair do lugar comum, senão a gente vai ficar sempre no lugar comum. E eu não quero lugar comum, sabe? Assim, eu acho que a gente só vai mudar as coisas quando a gente resolver sair do lugar comum. E sair do lugar comum dá trabalho. Não dá para ficar em casa esperando. Não é fácil, né? Até ficar no lugar não é fácil, né? Hoje em dia. Acho que deu a hora, né? Então vou me despedir, depois você se despede aí. Então, assim, meu canal é Eduardo Tefé. Sai vídeo sobre escrita todo sábado. Quem perguntou dos vídeos sobre literatura também é no Instagram do Damascena, né? Inclusive, já vai começar, vamos acabar aqui. Galera que curtiu a ideia dele, já segue ele, já acompanha a próxima live dele aí, 8 horas. Também queria avisar para a galera que está assistindo a gente, isso vai acontecer, no mínimo até o final do mês já tem agenda fechada, né? Então, semana que vem tem o Júlio Queiroga. Quem puder, então, gostar agora, pensar sobre música, semana que vem é o Júlio. Na outra vai ser sobre dança e na outra vai ser sobre artes visuais. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado, Damascena, pela generosidade, estar abrindo aqui com a gente isso. Você é uma pessoa fundamental na minha formação. E eu acho que é isso. Pode se despedir aí e a gente encerra, tá bom? Só dizer aqui que o Márcio está perguntando para mandar... Ô, Márcio, é aqui no meu próprio Instagram mesmo, tá? Eu até criei um outro Instagram chamado Café com Machado, que eu depois vou passar a fazer as lives de literatura lá. Mas essa semana eu estou fazendo aqui no meu Instagram, Márcio. Só daqui a pouquinho a gente vai fechar e eu vou abrir a live aqui no meu Instagram e fazer. Queria agradecer, muito legal ver aqui a Carol, ver a Lisane, ver o Matieri, essas pessoas todas que passaram lá pelo Teatro de Itaguaí, que passaram pela Cidade das Crianças, ver o Luiz aqui, só que a gente, né, o Luiz foi um mestre para mim. Eu virei animador cultural lá em Itaguaí graças ao Luiz Vaz, é uma pessoa que eu aprendo muito e continuo aprendendo. Enfim, é isso. E obrigado mais uma vez, Eduardo. Você é uma alegria muito grande, eu tenho uma profunda admiração por você, por toda a sua história que eu pude acompanhar, eu sempre vou lembrar, desde lá do Alto da Compadecida, né, em que você fazia lá muito bem o Chicó, e como você veio, é isso, você buscou o diferencial, você não ficou preso a Itaguaí, você foi buscar outras coisas, você foi estudar, a Carol também seguiu o mesmo caminho. Então eu acho que você é um exemplo que eu sempre dou lá em Itaguaí, assim, de alguém que buscou, que não ficou em casa esperando que as coisas caíssem do céu. Então, assim, a história está aí. Né? A Lisane foi fazer filosofia, aqui só tem gente boa, né, cara? Gente que está buscando. O Matieri está fazendo um trabalho muito bacana lá em Volta Redonda. Eu fui lá, conheci os alunos dele. Quero voltar lá, hein, Mati, para a gente fazer uma oficina mais profunda de dramaturgia. Enfim, é isso. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo por isso. Obrigado, Damascena. Obrigado quem assistiu. No YouTube, Eduardo Tefé e Sala de Escrita. Instagram da Damascena, diversos vídeos sobre literatura. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Vou ver se eu salvo esse vídeo depois para ver se disponibilizo. Mas, de qualquer forma, a experiência estou aqui agora com vocês, mesmo mediado por tela, foi enorme. Gente, beijo no coração de vocês e até. Valeu!